Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Hilton e eu quero tratar com você hoje sobre patrimônio. Na verdade, o que eu quero falar sobre você é sobre a exposição do risco do teu patrimônio. O seu patrimônio está exposto e você não sabe, ou talvez não tenha se atentado a isso. E eu quero te mostrar quais são os riscos do teu patrimônio. E a primeira coisa que nós devemos entender é a questão do risco. O que eu quero dizer exatamente com o risco do patrimônio? Quando a gente fala sobre risco, regra geral, a gente vai lembrar de dois P's. Um que representa a perda total do teu patrimônio e um que representa a perda parcial do teu patrimônio. Então, quando a gente fala sobre perda total e perda parcial, nós vamos lembrar dos dois P's, que é o que vai representar o risco do teu patrimônio. Com relação ao patrimônio, nós já vimos alguma coisa sobre o patrimônio e vale a pena lembrar que ele é um conjunto de bens. Então, desse patrimônio, você tem vários bens, como a família, por exemplo, é o seu bem. Você tem imóveis, e você tem as redes sociais, e você tem você, que também é um patrimônio. E aqui nós colocamos uma pirâmide como forma de proteção desse patrimônio. E aqui, só para a gente lembrar, foi da onde nasceu os três P's. O P de proteger, preservar e perpetuar o teu patrimônio. Neste momento, qual patrimônio nós estamos falando? Sobre o patrimônio imóvel. E aqui vale a pena a gente ressaltar que o patrimônio imóvel ele pode pertencer tanto a uma empresa quanto também a uma pessoa física ou pessoa natural, tecnicamente falando, mas que nós conhecemos como pessoa física. Muito bem, com relação aos riscos do patrimônio da pessoa jurídica, ou seja, da empresa, nós temos aqui 4 F's que definem quais são esses tipos de risco. O primeiro dele é o fiscal, o segundo, funcionários, o terceiro, fornecedor, e o quarto, faturamento. Então, sempre que você imagina a questão de risco patrimonial, você vai especificamente lembrar desses 4 F's que envolvem a pessoa jurídica, que é o fiscal, os funcionários, o fornecedor e o faturamento. Quando eu falo do fiscal, eu falo sobre a questão tributária, ou seja, os tributos, que pode ser um imposto, uma taxa, uma contribuição. E com relação aos impostos, nós temos aqui a possibilidade de ter um auto de infração, de ter uma ação judiciária ou até mesmo o próprio aumento do tributo. São situações que podem gerar débitos e esses débitos podem gerar a perda total ou parcial do seu patrimônio, que são aqueles 2 P's que nós comentamos ainda há pouco e que fala sobre a questão dos riscos. Então, sempre que houver a possibilidade de uma perda financeira, é possível que o bem que as empresas têm, no caso do bem imóvel, por exemplo, possa ser penhorado. E aí existe essa perda total ou parcial. Com relação a funcionários, o que eu quero dizer com funcionários? Nós sabemos que existem as leis trabalhistas, e dessas leis trabalhistas que, por consequência, pode gerar ações trabalhistas, ações de indenizações, que provoca também débitos financeiros e, por consequência, pode provocar uma perda total, uma perda parcial e que envolve o risco do patrimônio da pessoa jurídica. Com relação ao fornecedor, também não é diferente. Pode ter um fornecedor que fique sem receber o seu pagamento pela mercadoria. Logo, você não recebe a mercadoria, fica sem a mercadoria. Ele pode ainda sofrer um processo ou uma ação
de indenização por não pagamento ou uma cobrança, quando não um pedido de falência. Tudo isso gera perdas financeiras e pode ser total e parcial, que gera um risco também do patrimônio. Quando eu falo sobre faturamento, eu falo sobre clientes. São os clientes que trazem o faturamento para a empresa. São eles que compram serviço ou produtos. Por isso, os clientes, quando se sentem com algum tipo de problema ou que a empresa não resolveu um problema, eles podem se socorrer do CDC, Código de Defesa do Consumidor. Vale lembrar que esse código é para a defesa do consumidor. Logo, as demandas contra o fornecedor, que é a empresa, que pode ser tanto de serviço como também de produtos, acaba sofrendo mais porque deve justificar ou comprovar que ele não cometeu aquele tipo de ato. E isso pode gerar ações que geram perdas, tanto total como parcial. Daí a necessidade de proteger o patrimônio com ferramentas jurídicas adequadas. Agora nós vamos falar sobre a questão dos riscos do patrimônio da pessoa física. Muito bem, vamos falar agora sobre os riscos do patrimônio da pessoa física. Só para a gente não esquecer, lembrando que os riscos representam os dois P's, ou seja, a perda total do seu patrimônio ou a perda parcial do teu patrimônio. Nesse caso, quais são os riscos que seu patrimônio está exposto? O primeiro deles é o financiamento. Então, sempre que você tem um imóvel e esse imóvel está financiado, existe sempre a possibilidade de uma perda total e uma perda parcial. Ou seja, você tem aqui um risco e esse risco tem que ser considerado. E isso quando eu falo sobre um bem imóvel, ok? Outro risco, fiador. Se você deixa o seu imóvel como garantia ou um patrimônio seu como garantia da locação na qualidade de fiador, você também tem um risco desse patrimônio, que pode ser tanto total como também parcial. O falecimento. No falecimento, você tem aqui também um risco. Em regra geral, esse risco ele é um risco parcial, porque se você não deixou aqui um planejamento, você vai ficar sujeito ao inventário. E o inventário, ele tem como premissa o pagamento de custos, pagamento de taxas, impostos, e isso representa 20% menos do seu patrimônio. Outra condição seria o desemprego. Claro que você, ficando desempregado, é possível que você não tenha um recurso financeiro para quitar as suas despesas. Logo, você pode comprometer o teu patrimônio, coloca ele em risco. Também acidente. Você pode tanto se acidentar, como também acabar cometendo um acidente em outras pessoas. Ou seja, você pode, por exemplo, atropelar uma pessoa com seu veículo, e isso pode representar o quê? Uma indenização que vai gerar um custo, um débito. E esse débito pode colocar em risco o teu patrimônio, desde que, obviamente, você não tenha a condição de pagar. Então, esses praticamente são os riscos que nós devemos ponderar, principalmente no caso do falecimento, que você pode inclusive evitar realizando aqui um planejamento sucessório e, por consequência, proteger o seu imóvel, ou também não só o imóvel, mas todos os bens que são da família. Todos os bens podem ser protegidos. Para proteger, existe sempre uma solução. Como eu coloquei no outro vídeo, existem chaves que você pode proteger o teu patrimônio. Espero ter ajudado. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.